No vídeo de hoje vamos falar de um tema diferente, mas eu acho importante para a gente que mora sozinho e fica muito tempo sozinho, né? E já deixando claro que eu não tô aqui para pregar religião para ninguém, entendeu? Nem advogar para religião X e Z e deixar a Z de lado, não. Esse vídeo aqui é pra gente vir de mente aberta, entendeu? Esse vídeo é para você que é cristão, para você que é católico, evangélico, para você que frequenta o candomblé, para você que frequenta centro espírita, kardecista, judaísmo, budismo, todas as religiões, entendeu? Não vou advogar para nenhuma, mas eu espero que você venha de mente aberta para entender o que eu tô querendo dizer aqui. Que é o que? A importância de você se aproximar mais da sua espiritualidade, baseado naquilo que você acredita, né? Você morando sozinho. Porque, igual eu falei no começo do vídeo, a gente tem muito tempo. E ficamos muito tempo sozinho, né? E talvez, cara, você é uma pessoa que... Vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar Deus e o tudo, mas eu vou falar o Criador de tudo para encaixar em todas as religiões de acordo com o que você acredita. Todos nós sabemos que existe um Deus, um Criador de todas as coisas, de onde tudo vem. E, cara, às vezes quando você namorava ou estava casado, você se afastou um pouco dessa parada que você acredita. Lembrando, e vou falar mais uma vez e a última vez, eu não tô aqui para promover religião nenhuma, tá? Respeito todas. Vou te dar um exemplo. Na parte da minha avó, da minha mãe, pessoal muito evangélico. Na parte do meu pai, pessoal católico, fervoroso. E também tem uma outra parte da minha família que é espírita e candomblé. Então eu já fui em tudo, já passei em todos os lugares. Hoje eu não frequento nenhuma assiduamente, mas se alguém me convidava, eu vou na igreja evangélica, vou na igreja, eu vou no candomblé, eu vou também. Cara, eu gosto muito de ir em todas os clãs, né? Para ouvir a ideia das pessoas e tudo mais, que independentemente se um segue para o caminho esquerdo, o outro segue para o caminho direito, cara, todos têm conhecimento e todos nós temos coisas a aprender com todos os grupos. Eu falei só 3 aqui, mas assim, estou falando de qualquer religião do mundo. Então é importante ter uma mente aberta para isso, porque no fim de tudo, no fim de tudo, no fundo, a gente não sabe realmente o que é. Então, assim, quanto mais conhecimento você pegando as partes boas de cada clã e tudo mais, para que vai agregar na sua vida, é muito bom. E o fim de tudo, igual eu falei no começo do vídeo, todas as religiões criam um ser superior, um Deus, criador de tudo que eu vou falar aqui. Então, às vezes você, quando você estava casado, cara, principalmente, ou até namorando, mas vamos pôr casado, né? Que o homem tem aquelas responsabilidades do barraco, comprar comida, trampar, segurar altas paradas, altas preocupações, dar atenção para a família, para os filhos, a família da esposa e a sua também, talvez. Cara, você se distancia um pouco daquilo que você acreditava, né? Que não acreditava, naquilo que você acredita. Falando mais na sua parte espiritual, de Deus, criador de tudo, de Deus. Vamos falar de Deus também, vamos falar de Deus. Então, é interessante, cara, você também cuidar dessa parte da sua vida, de acordo com aquilo que você crê. Talvez você era uma pessoa que das antigas ali, novo, você fazia... Os católicos quase que negócio de catequese, aqueles negócios lá, né, eu não sei os nomes certos, mas eu lembro quando eu morava num outro bairro, tinha umas meninas lá que eram católicas, assíduas, a família deles é tradicional de catolicismo. Aí eu lembro que ela falava que tinha catequese, uns outros programas lá que eu não vou saber o nome, que você faz tipo até 18 anos, aí se você não fazer, você não pode casar e tal, tudo mais. Esses programinhas de igreja. Aí talvez você era uma pessoa disso, que sempre seguia ali e tal, ou até evangélico mesmo, tinha uns programas também, você ia toda semana, né, na igreja e tal, via o culto, ouvir a pregação, ou talvez também ser espírita, o kardecista, o candomblé também, o judaísmo e alguma outra espiritualidade que talvez eu não conheça, que você, resumindo aqui para não estender essa parte, que você ia assiduamente um dia da semana ou 2, ou até final de semana mesmo,
e você abandonou essa parada, cara. E assim, cara, esse é o momento, entendeu? De você, talvez você tá morando sozinho, ou talvez você tá morando com os pais, mas já pensando em morar sozinho também. Ou talvez até se você tiver casado também, ainda. Ou namorando, cara, não abandone esse lado, que é um lado importante, que te ajuda no seu desenvolvimento pessoal, cara. E soma demais. Porque, assim, de experiências próprias minhas, morando sozinho, tem os lados bons, claro. Qualquer tipo de situação na vida da gente tem o lado bom e o lado ruim. E o lado ruim que, tipo assim, não é só flores, a gente passa perrengue, tanto casado também, mas falando mais vida de solteiro, que é a minha realidade agora, cara, passando os perrengues e, tipo assim, tem alguns perrengues, cara, que você pensa que você não vai conseguir sair, cara. Tipo assim, é só o ser e Deus mesmo, entendeu? Você deita na cama sozinho ali, às vezes você te perdeu o trampo e você não sabe como é que você vai pagar o aluguel do mês que vem, você tá precisando de arrumar uma oportunidade de trampo ali, talvez um freelance do nada, entendeu? Tá precisando de vir um dinheiro, ou acontece uma treta que você tem que mudar de última hora e você não sabe pra onde que você vai, se você vai conseguir arrumar o aluguel no prazo ali que tipo o dono do lugar que você tá morando estipulou pra você, talvez te deu 30 dias, mas dentro já passou 20 dias e você não conseguiu arrumar um outro lugar novo pra você ir. E você vai ter que sair naquele dia X. Cara, são umas situações que acontecem assim com a gente, que pode acontecer com você também, morando sozinho agora, ou talvez se você tem intenção de morar sozinho, que, cara, é só Deus mesmo pra ajudar, cara. E dar o caminho e a orientação, sabe? E então, tipo assim, quando você pede com fé, cara, e acredita, nesse poder superior, as coisas começam a clarear, cara. Acontecem coisas assim inexplicáveis que tipo você pensa, cara, se não fosse Deus, se não fosse o Criador de todas as coisas me ajudando nesse exato momento aqui, eu não conseguiria sair e resolver essa situação. Talvez você foi morar sozinho, tipo, meio forçado, talvez a sua esposa te traiu, então tipo assim, ou aconteceu alguma treta, sem ser traição, qualquer coisa, mas assim, você já estava acostumado com aquele clima ali de casar e tudo mais, chegar todo dia em casa e ver sua esposa, família ali, estar com seus filhos todo dia. Cara, quando você vai morar sozinho nos primeiros meses, é um luto foda, mano. É um luto que eu vou falar pra você. Até você adaptar a nova rotina, e principalmente se for um caso mais grave de traição que você pegou, o homem ele fica muito grilado psicologicamente, cara. Ele fica pensando naquela parada, talvez ele fique pensando na esposa dele que tava dormindo do lado dele todo dia, dando pro outro cara, e se tiver vindo algumas mensagens, talvez fotinha sensual, às vezes uns nudes que talvez já deve ter mandado pro cara, cara. Isso, quando o homem passa por essa situação, ele não fala isso com outro homem, e nem procura o psicólogo nada, entendeu? Por um lado isso é ruim, mas por um lado eu entendo, porque talvez você vai falar para tal pessoa que você acha que é confiável, a pessoa em vez de te dar um apoio, te dar uma moral e te dar uma boa ideia para você sair daquela situação, ela vai rir e zoar da sua situação. Então o que a maioria dos homens fazem? E eu fiz isso também na minha época. Guarda aquela parada para você no seu coração. Então é só você e Deus que sabe do que você está sentindo dentro, cara. E só Ele para te ajudar a sair desse momento de tristeza profunda, entendeu? E principalmente que você indo morando sozinho numa situação que eu exemplifiquei dessa, talvez tenha dado traição, alguma treta ruim que te magoou o seu sentimento e tudo mais, cara, você vai chegar do trampo, você vai ficar sozinho. Talvez vai ver uma tela, mas talvez você tá só com a televisão ligada e você nem tá prestando atenção. O seu pensamento tá lá naquela situação, naquela treta, naquela discussão, naquilo que ela falou com você, que te magoou, que te machucou. Então, cara, nada melhor que você procurar também a cuidar desse lado seu espiritual. É muito importante que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele te ajuda a curar essas feridas, sanar qualquer tipo de problema emocional que você tenha. E você tem tempo para isso agora. Muito tempo. Talvez o tempo que você não tinha quando você estava no relacionamento, agora você tem para voltar aí naquela comunidade, naquele grupo, ministério, igreja, entendeu? Que você sempre ia,
entendeu? Das antigas ali com sua mãe, com sua avó e tudo mais. E você talvez sente falta disso há muito tempo já, mas você não tinha tempo para fazer isso, porque devido à correria do dia a dia e no nosso proceder diário de responsa, cara, às vezes você vai chegar no trampo, você vai estar meio pregado, mas talvez assim, pô, posso ir num sábado de manhã, ou domingo de manhã, entendeu? Ou não sei como é que é a agenda das reuniões, assim, da sua religião, mas dá pra você encaixar. Talvez você vai direto do trampo, uma coisa que você não poderia fazer casado. Que se fizesse, talvez sua esposa ou seu namorado ia começar a mexer o saco, falar que tá me traindo, que vai encontrar com outro, não sei o que tem. Tanto que isso ia acontecendo pra você não dar motivo. Você não ia. Mas talvez tipo uma segunda, eu não sei como é que funciona, mas você sabe como é que é a agenda lá, onde que você gostava de ir. Então você pode ir direto do trampo, ou talvez uma sexta-feira que você sai mais cedo do serviço e já vai direto, e tá lá, tá aí, mas eu não quero ir sozinho e tal, voltar e tal, beleza. Mas eu sei que você conhece alguém, talvez sua mãe, talvez um primo seu que ainda continua frequentando e tal, marca para ir com ele e tudo mais, para pelo menos você se recolocar no grupo ali, depois você começa a ir sozinho, enfim, é muito importante, cara. E é igual eu citei, quando você começa a dar mais atenção para essas coisas, coisas extraordinárias começam a acontecer na sua vida. Citei no começo do vídeo que eu não sou cristão, mas eu leio a Bíblia, eu gosto muito de ler as histórias que estão ali. Eu tenho duas. Eu tenho uma versão NVI, que para quem não sabe é uma linguagem mais simples, e tem uma outra primeira que eu ganhei do dono do escritório que eu trabalhava antigamente. Eu gosto muito das histórias dos grandes mestres que passaram ali, Salomão, Josué, Moisés, Abraão, esses caras foda que tipo, os caras que tiveram muita prosperidade, muita riqueza e que passaram por grandes provações, e a gente consegue usar desses insights que esses grandes mestres deixaram ali para aplicar na nossa vida, para melhorar essa vida de agora que nós estamos vivendo, entendeu? Nada melhor do que aprender com quem já fez tal coisa que você está querendo executar. Por exemplo, você quer mudar de vida? Cara, então vamos escutar quem mudou de vida. Ah, você quer ser rico, quer pegar prosperidade? Tá. Onde é que tá ali? Vamos ver ali o que os grandes fizeram, qual caminho que eles seguiram, entendeu? O que aconteceu, a orientação de Deus, a voz do todo, para você chegar também. E é um livro incrível, a Bíblia. Não estou politicando e nem pregando a religião, que eu só estou citando. Como também eu li também ultimamente o Cabalho, que é um livro mais de ocultismo, entendeu? E é um livro excepcional que fala de várias coisas, cara, várias leis, lei da correspondência, lei tem várias leis lá. Lei da atração. É um livro incrível também. Olha só para você ver. Eu tava lá no cristianismo, aí eu fui lá pro ocultismo, entendeu? E também tem um outro livro também que eu já vou estar na minha lista me comprar, que é um lado mais de ocultismo também, mas em questão de maçons, que eu acho também muito interessante essas siglas, enfim. Cara, é conhecimento, entendeu? Eu acho interessante o ser humano ter uma mente aberta para conhecer de tudo que acontece, de que existe, para ele moldar a sua ideia ali, entendeu? Então, assim, mas o objetivo de tudo é o quê? Tá aproximando mais daquilo que possa ser a verdadeira verdade e para você melhorar sua vida espiritual. Que isso vai fazer muito bem, cara, para você vai ficar mais em paz e talvez apenas isso que vai resolver alguma situação que você tá passando agora. Resumindo, pra gente não estender muito, talvez o que eu queria estar te dizendo é isso. E o principal mensagem do vídeo é que talvez você tenha afastado dessas coisas que você gosta de fazer, eu gostaria de frequentar. Mas volte, cara, tira um tempo para fazer isso que vai fazer muito bem para você. Você vai evoluir mais, vai pensar diferente, encontrar pessoas ali, fazer conexões e trocar ideia e network e tal. E para nós que ficamos muito tempo sozinho, morando sozinho em casa, é importante você estar mais próximo do seu lado espiritual e cuidando dessa parte também, além de cuidando das outras, né?
financeira, física, da sua casa mesmo, evoluir as outras coisas, mas esse é um pilar importante, que também é interessante você não deixar de lado. E volte a fazer aquilo que você gosta, cara. Essa foi a mensagem que eu queria passar, que eu tava pensando aqui, e que nesse tempo todo que eu moro sozinho, cara, aconteceu tantas coisas que tem coisas que eu não consigo explicar. Exemplo, a história de onde eu tô morando aqui agora. Eu já contei isso no outro vídeo, mas eu vou só dar uma pincelada aqui. A menina tinha, tipo, pedido o apartamento onde eu tava. Tem um vídeo do apartamento da mudança e do dia que eu mudei pro AP. Aí o que aconteceu? Eu já tinha feito contrato com ela, né? Só que aí ela pediu o apartamento, tipo, ela vendeu o apartamento e me deu 15 dias pra arrumar outra casa. Cara, eu fiquei desesperado, cara. Tipo assim, eu tinha que sair de qualquer jeito. E, cara, você arrumar uma casa legal, confortável, ainda mais eu que tenho filho. Eu não quero mudar para um lugar ruim em qualquer lugar. Que ela venha ficar comigo finais de semana. Então, assim, cara, você tem que pensar muita coisa, olhar a distância, olhar o financeiro, que você vai ter que investir em carreta, vai ter que investir no calção do lugar que você vai mudar. E você vai passar um perrengue ali no primeiro mês, porque você vai investir muita grana. E como é que você vai fazer todo esse trâmite, cara? E principalmente, você encontrar o lugar para você ir. Chegou um momento, cara, que eu fiquei, tipo, meio desesperado. Mas ainda eu tava, assim, controlando minha emoção, porque eu tava correndo atrás e tudo mais, marcando pra ir nos lugares e nenhum lugar aparecendo, cara. E eu falei, cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu acordei de madrugada, nesses dias eu tava nem dormindo. E quando eu fico muito preocupado com alguma coisa, eu não consigo dormir. Aí, beleza. Chegou na madrugada que eu acordei pra trampar, mano. E, cara, eu pedi a Deus. Falei, Deus, me dá uma orientação, me mostra um lugar assim, assim, assado, porque eu tô procurando muito e eu não tô conseguindo, cara. Encontrar, beleza, eu fui trampar, eu deixei nas mãos de Deus. Fui trampar. E um dia, acho que no mesmo dia eu cheguei em casa, mexendo ali na internet, correndo atrás. Encontrei esse lugar aqui, marquei de vir aqui. Pra ser sincero, eu vim muito, sem um pouco de esperança, que essa casa aqui é muito boa e, tipo assim, o valor era um pouco mais elevado. Mas eu vim, troquei ideia com a dona. A gente foi legal, o primeiro encontro, tudo mais. Consegui fechar. Mas, tipo assim, eu fechei, eu tava correndo atrás pra caralho. E nesse dia que eu pedi uma ajuda superior, eu encontrei essa casa e vim. Um lugar muito bem localizado, perto do meu trabalho. Minha filha adora aqui, eu também tô adorando morar aqui, cara. E, tipo assim, já tava chegando ali no finalmente e eu não tava conseguindo resolver, sabe? E talvez você pode usar isso também, não só num problema de casa, mas qualquer tipo de problema que talvez você esteja tentando resolver aí. Peça a Deus, peça ao Criador de tudo para te ajudar. Peça com fé e acredite. E não precisa você ficar falar que você tá fazendo isso pra alguma pessoa, não. Entra no seu quarto, cara, e fala tranquilo, entendeu? Só você e ele ali, só você e o seu íntimo, só vocês que sabem os seus problemas aí. Talvez você deve estar numa situação dessa aí, morando sozinho também, ou em alguma outra que você está tentando resolver e não consegue. Pede, cara, orientação. Que funciona e dá super certo. Eu já testei isso várias vezes e hoje eu não tenho dúvida disso e eu uso isso a meu favor. E esse foi um dos motivos que eu vim fazer esse vídeo falando de espiritualidade. Eu sei que é um assunto delicado e que várias pessoas têm várias religiões diferentes. E mais uma vez, eu não tô aqui para pregar religião, não. De cristianismo, de... Não, é na sua fé, cara. O foco do vídeo aqui é você se aproximar daquilo que você acredita, entendeu? Que isso vai te ajudar muito a resolver os seus problemas, principalmente morando sozinho, porque morando sozinho, cara, quando você entra no seu barraco, eu sei que é só você e Deus, entendeu? É você que sabe ali quando o seu gás acaba, se você vai ter dinheiro para pagar o aluguel do próximo ou não, você desempregou e tudo mais, como é que você vai administrar o bagulho todo, entendeu? É só você e ele. Então, assim, se aproxime mais, cuide desse lado da sua vida, lê livros do tema que você gosta, de acordo com a sua religião, volte a talvez frequentar a comunidade que você ia, a igreja, o ministério, o seita também, podemos falar, o clã ali, enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Volte, cara, isso vai fazer muito bem pra você. E você vai encontrar forças, talvez, num momento que você não tem, entendeu? Pra resolver aquilo que você tem que resolver.
E se você tá passando num momento bom agora, morando sozinho e tudo mais, esse é o melhor momento. Não busque apenas quando você estiver precisando, passando perrengue, cara. Quando você estiver na boa também, na melhor, jogando um dinheirinho ali, cara, ajude lá, sua comunidade que você vai, buscar uma orientação espiritual, entendeu? Financeiramente, em forma de agradecimento. Não procure orientação só no momento em que você tá precisando, não, cara, entendeu? O melhor momento é o momento que você tá na melhor, entendeu? Aquela frase lá que todo mundo fala pra gente encerrar o vídeo aqui, não se lembre de Deus nos seus piores momentos apenas não, entendeu? Lembre-se dele, do Deus, de Criador de tudo, também quando você estiver no seu melhor momento, quando as coisas começar a dar certo para você, se já não estiver dando há muito tempo, entendeu? Talvez você tenha esquecido, mas eu tenho certeza que no momento que você estava na baixa, você pediu, você clamou ali, entendeu? E talvez nesse momento agora, você está vivendo aquilo que você pediu. Então não esqueça de Deus quando você estiver vivendo o seu melhor momento. Também aproxime dele, honre e ajude as pessoas que te ajudaram, a comunidade ali, enfim, o clã, o ministério, você entendeu o que dizer? Um lugar que você busca uma orientação espiritual, que isso aí vai fazer bem para você e vai atrair mais coisas boas para você, muito mais saúde, prosperidade, paz espiritual, emocional, enfim. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido o objetivo desse vídeo. Lembrando que não é para pregar religião, é só para falar de um lado espiritual que é importante para nós que moramos sozinhos, para quem é casado também, solteiro, mas enfim. Tamo junto. Se você já chegou aqui, meu muito obrigado. Deixa o seu comentário aqui, se você puder. Se você é um desses exemplos que deixou de lado um tempo, esse lado, pelo fato dessas questões de relacionamento e tudo mais. Ou talvez também você namorava com uma mina, ou era casado com uma mulher que era tipo católica, você era candomblé, e aí dava aquele choque e tudo mais. Vocês não se casavam nessa situação e você se afastou. Deixa seu comentário aí, cara. O que você acha desse assunto? Tamo junto. Se puder deixar o like também, se você curtiu, e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo aí. Só força. Prosperar no silêncio. Vida de solteiro, só progresso.